assunto agora é eleição. Eleição 2018, Copa acabou, tá acabando pelo menos. Acabou pra gente, né? Desde a última sexta-feira. E agora as pessoas se voltam para o processo eleitoral. Tem o período das convenções e o Partido dos Trabalhadores ainda pode definir um candidato ao Senado, né? Na chapa encabeçada pela senadora Fátima Bezerra. Eu estou aqui com um dos postulantes a essa pré-candidatura ao Senado. Aliás, ele é pré-candidato, mas aí a definição só vai ser a partir das convenções, quando vão bater o martelo em torno da chapa, né? Estou aqui com o médico Alexandre Mota, que é do Partido dos Trabalhadores. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Diógenes. Bom dia, ouvintes. É uma satisfação estar por aqui. É isso aí. Explica pra gente como é que está o processo nesse momento de escolha, definição dessa chapa majoritária do Partido dos Trabalhadores. O partido, no seu último encontro, ele tomou a posição de que teria candidatura a outra vaga do Senado. Num primeiro momento, o partido resolveu apoiar a candidatura já bem consolidada da nossa aliada Zenaide Maia, minha colega médica, a quem estimo e torço. Candidata do PHS. Candidata do PHS. Pré-candidato. Exatamente. Na verdade, a gente não pode perder essa coisa, que somos todos pré-candidatos. Então, o partido tomou a posição de que colocaria essa outra vaga a seu favor. O partido cedeu a vaga da vice-governadoria para o PCdoB, na pessoa do Antenor Roberto, uma figura que eu acho que vem somar brilhantemente a essa chapa majoritária. Um quadro histórico, né, do PCdoB aqui no estado do Rio Grande do Sul. Quadro histórico, fez movimento estudantil conosco. Eu sucedi Antenor Roberto na presidência do DCE. Né? Tínhamos um bom relacionamento à época, embora divergente, mas... e Antenor sempre foi um quadro que formula, que elabora e que discute bem os problemas da sociedade. Então é isso que tem. Na verdade somos três nomes. Eu acho que cada um à sua maneira representa um segmento, um sentimento dos petistas. Sou eu. Uma corrente, né, do PT. Não, na verdade, se você parar para analisar, nem todo mundo está representado por alguma corrente aí. Por exemplo, José Rodrigues não faz parte de corrente nenhuma, eu também não. O ex-vereador Hugo Manso faz, mas isso ele está colocando o nome para todos os segmentos. Certo. E eu acho que, seja quem for o candidato, nós sairemos bem. É esse o sentimento que eu tenho. Hugo já concorreu ao Senado, né? Isso, por duas vezes. Né? Por duas vezes. E tenta colocar o nome dele, aliás, já colocou, mas tenta emplacar uma nova candidatura. Por que você se dispõe a... Na verdade, Diógenes, veja bem, eu não sei se você tem acompanhado, mas eu tenho feito vídeos que têm algum tipo de repercussão dentro da sociedade. E eu sempre coloquei essa coisa de que a gente pode influenciar positivamente, porque a verdadeira luta, o verdadeiro debate está dentro da cabeça das pessoas. O que aconteceu com o golpe, por exemplo, foi uma formulação que chegou na cabeça das pessoas de que aquilo era o correto a fazer naquela época. O golpe que você faz referência... O golpe é o impeachment, né? De Dilma. Exatamente. Então, na verdade, quando aquilo aconteceu é porque as pessoas foram convencidas. Ou seja, primeiro os caras ganharam opinião pública naquele tocante a esse tema para poder aplicar o que eles aplicaram e estão aplicando até hoje. Então... eu acho que mesmo sendo dentro das regras do jogo, Congresso Nacional, seguindo o rito, inclusive do Judiciário, mesmo assim vocês insistimos. Você lembra do discurso do golpe? Você lembra do discurso de Jucá gravado, né? Com o Supremo, com tudo. Você certamente lembra disso. Sim, claro. Então, na verdade, o entendimento nosso é que houve algo que foi dentro do rito, mas que foi fora da legalidade. Eu posso eventualmente condenar alguém por algum crime de que ele matou alguém sem isso ser fato. Eu cumpro um rito, condeno a pessoa, mas de fato aquilo não é o concreto. E de fato Dilma não cometeu crime nenhum. A prova disso é que agora o próprio Congresso assumiu isso, ou seja, tirou o seu mandato, mas não tirou seus direitos políticos. E Dilma vai poder concorrer ao Senado, espero que vitoriosamente, em Minas Gerais. Mas voltando a essa coisa dos nossos nomes. Acho que os três nomes são três nomes valorosos. São três pessoas que podem contribuir com o partido. E acho que o motivo que me fez, e aí volto à sua pergunta, que me fez tomar essa decisão, eu fiquei muito indignado na noite que o impeachment foi decretado. Porque eu sabia que aquilo não havia razão, sabia que aquilo era uma tentativa de mudar o resultado eleitoral,
E isso está se verificando do ponto de vista prático hoje. As pessoas hoje, porque disseram basicamente três coisas. Disseram que as razões para aquilo acontecer era acabar com a corrupção, melhorar o ambiente econômico e seguir um rito republicano. Na verdade, o rito republicano está se demonstrando que existe uma partidarização por parte de algumas instituições em desfavor da esquerda e em favor dos setores mais conservadores. A economia piorou e colocou-se um segmento que hoje claramente até a própria Procuradoria da República entende que existe um meliante na presidência da República. No caso, o presidente Michel Temer. No caso, o presidente Michel Temer. O popular. Isso. Na verdade, o presidente Michel Temer foi denunciado por 2 vezes. Né? E quem impediu que o presidente estivesse hoje, de fato, respondendo a um processo, foi o Congresso. E o Congresso, as bases do Congresso hoje são muito ruins. Né? As negociações são muito, para não dizer o termo espúria, talvez se diga assim, duvidosas. Sempre foram, né? Na base do toma lá da cá e continua, né? Exatamente. Eu lhe pergunto, há um entendimento do PT de indicar o nome, né, da segunda vaga para o Senado? Chama de outra, da outra vaga. Da outra vaga. A outra vaga. Parece que a primeira, fulano está garantido, não existe isso. Todo mundo vai disputar o bloco. Mas a outra vaga. Há uma discussão ainda de aliança com o PSB. Não só do ponto de vista nacional, mas aqui no plano local. Essa coisa morreu? Antenor Roberto, que eu entrevistei essa semana na Band, me disse que as conversas continuam. O que é que o senhor tem a dizer? Eu vi a entrevista, aliás, eu acho que Antenor se saiu de forma muito serena, muito tranquila, como aliás sempre. E veja bem, o PT, é preciso entender que o PT é um partido vivo, partido orgânico, as pessoas participam das suas decisões. E no evento, na reunião do diretório, onde o PT está representado em todas as suas vertentes, em todos os seus segmentos, em todas as suas instâncias, as pessoas tomaram a decisão de que a outra vaga ao Senado seria nossa. Acho difícil voltar atrás, acho difícil, embora não há um sentimento de radicalismo nesse sentido, mas acho difícil por uma razão muito simples. Primeiro que a propositura do PSDB precisaria implicar, ao meu ver, isso é um sentimento meu, aqui eu não estou externando posição do partido, mas como é que o PSB se propõe a fazer parte de um governo que claramente defende aquilo que nós defendemos, sem fazer uma autocrítica da sua participação naquilo que nós chamamos de golpe? O deputado Rafael Mota, por exemplo, não faz nenhuma autocrítica, acha que fez certo. Ele votou pelo impeachment. Ele votou pelo impeachment. Aliás, o único voto contrário foi da pré-candidata ao Senado, a Zenaide Maia. Né? Isso. Aliás, corajosamente, né? Porque é muito difícil ir contra a maré. Ela fazia parte do PR, inclusive, na época. Fazia parte do PR. Que é ligado a João Maia e esse partido de centro, né? Exatamente. É preciso reconhecer que é muito difícil você estar contra um momento naquele. E isso está se repercutindo agora. Acho que é interessante essa lógica, porque Zenaide se afirma, se você está junto no tempo das vacas magras, é na vaca gorda que você vai estar disponível, né? Ou seja, você vai estar recebendo os louros disso. Acho que Zenaide se capacitou e se credenciou a ser uma pessoa nossa, do ponto de vista da nossa candidatura, da majoritária, com todo o comportamento que ela assumiu. Ela assume, naquele momento, a defesa de Dilma, assume a defesa a favor das causas trabalhistas e das causas sociais, e ela votou, foi 7-1, né? Na verdade, todas as votações a gente... Placar de Copa do Mundo negativo. Semifinal de Copa do 7-1. Exatamente. Então, esse 1 de Zenaide, de fato, valeu politicamente muito mais do que os outros 7. Certamente está aí o resultado dela nas pesquisas. Mas voltemos ao PSB. Então, o senhor acredita que o PT já bateu o martelo na questão da outra vaga do Senado? Eu tenho a convicção de que o PT tomou essa posição. Pode ser que eventualmente se possa conversar, e acho que ninguém está negando aqui a possibilidade de conversar. Mas acho que o próprio PSB já sente essa dificuldade.
Tanto é que as últimas reuniões do presidente do partido, de Júnior Souto, com eles, já se demonstrava um certo distanciamento. Mas isso é uma crença minha, pessoal, eu não estou à frente das negociações, mas volto a dizer, o PT é um partido orgânico, as pessoas se opinam. Se porventura acontecesse de uma imposição superior, como em alguns outros momentos já aconteceu, isso poderia até vingar, mas esse não seria um candidato que empolgaria a militância. Quando vai ser essa decisão? 27, 28, 29, no encontro de táticas que vai haver aqui em Natal. Isso do partido, do PT. Do Partido dos A Trabalhadores. convenção está marcada já, Alexandre? Eu estimo que me parece que para o dia 4 de agosto. Vamos falar um pouquinho das chances de Fátima Bezerra nesse processo. As eleições no Rio Grande do Norte são polarizadas, historicamente polarizadas. Isso. Nós temos aí um quadro aí de pelo menos 3 candidaturas competindo aí, a Associação Estadual, que é a liderança de Fátima, do PT aí, vem sendo mantida nas pesquisas de opinião, e você tem aí Carlos Eduardo, que foi prefeito de Natal pelo PDT, e pelo PSD, o governador Robson, que tenta uma reeleição. Quem polariza esse processo? Se é que vai haver polarização, na sua opinião? Veja bem, os setores mais conservadores do Estado, eles estão esgarçados, né? Se nós formos analisar o que significa, por exemplo, a saída do senador José Agripino do pleito, significa uma leitura. Ele é um político hábil, ele não é uma pessoa, ele não é um neófito, né? E ele fez a leitura e percebeu que a majoritária, para ele especificamente, estava muito ruim. Acho que isso vai acontecer, inclusive, com o senador Garibaldi. É uma expectativa. Há muita expectativa em torno de Garibaldi no momento. Né? Muito. Ele é um nome sólido. Garibaldi é uma pessoa que tem uma referência muito forte no Estado, isso é inegável. Mas, primeiro, eu acho que é muito difícil se propor a tirar a aposentadoria de idosos e propor a tirar direitos trabalhistas como eles se propuseram e alguns se efetivaram, sem que haja repercussões. Esse lado de lá está muito identificado com isso. Então, quando você olha, por exemplo, para o governo Robson, além do desgaste natural que ele enfrenta na gestão atual, que tem sido desastrosa em alguns aspectos, principalmente na questão da segurança e saúde, há um desgaste, há uma máquina a seu favor. Isso não há dúvida. Ele consegue hoje cooptar diversos prefeitos, tem um potencial nesse sentido, mas não creio que passe muito disso. O senhor falou que Rafael Mota precisava fazer uma autocrítica em relação ao impeachment, mas o PT faz autocrítica em relação ao apoio que deu a Robson na última eleição? O PT tem a certeza de que tem situações onde é preciso fazer opções. Naquela oportunidade era lutar contra o acordão que Henrique Alves havia feito, um conjunto de forças que nós consideramos forças do atraso. Mas só isso bastava para o apoio a Robson naquela ocasião? Não, naquela ocasião era preciso se contrapor, né? Preciso se contrapor e era preciso pensar também num projeto majoritário. Aquilo implicou o apoio a Robson naquele momento, foi importante por essa razão. Os resultados é que não foram bons, isso aí é inegável, né? O PT, por exemplo, tem muita clareza de que o governo Robson poderia ter trilhado um outro caminho. E ele segue um caminho hoje que é contraditório àquilo que ele se propôs inicialmente. Eu lembro bem que o governador Robson, na sua campanha, dizia: eu quero ser o melhor governador do Estado. Eu quero ser o governador da segurança. E o que está acontecendo é exatamente o contrário. Diversos erros, inclusive um deles que é importante para configurar. Talvez ele tivesse de maneira diferente e hoje ainda tendo o apoio das forças de esquerda, se ele não tivesse se bandeado para o lado que... Mas insisto, cabe autocrítica do PT em relação àquele momento, não. Em relação àquele momento, não. Acho que é importante reconhecer que naquele momento aquela era a decisão a ser tomada. Tá certo? Hoje, se você disser, tenho como fazer um tipo de composição nesse sentido, nenhum. Mas naquele momento era o necessário a ser feito e foi aquilo que foi feito. Mas veja bem, uma coisa não é dar apoio, outra coisa é fazer uma coligação como foi feito naquela época. Outra coisa é você abrir mão dos seus princípios históricos. O PT não abriu. Não só não abriu, como continuou defendendo o que sempre defendeu em relação às questões trabalhistas e às questões sociais. Em suma... A polarização. Vamos voltar à polarização. O outro segmento que, sem dúvida nenhuma, é importante pela representatividade que tem o ex-prefeito Carlos Eduardo, ninguém pode negar que ele é uma figura que transita bem em vários segmentos do Estado,
é preciso ter clareza que as forças que lhe dão sustentação que são aquilo que se quer negar dentro da política do Estado. Então, por exemplo, Carlos Eduardo é uma figura, mas é inegável que está do lado do DEM, por exemplo, de Zé Agripino, e tudo que ele representa. Ele vai pagar um preço por isso? Acho que vai. Acho que esse é um preço que é difícil de não ser pago. E dos dois aí, quem é que vai disputar com Fátima? Se é que vamos insistir na possibilidade de uma polarização. Isso quem vai decidir é o eleitor. Particularmente, eu acho que se nós tivermos segundo turno, a nossa expectativa, e aí eu coloco a minha posição pessoal, é que a gente se esforce para que isso não aconteça. É por isso que eu coloco... O PT acredita que pode levar essa no primeiro turno? Porque tem alguns fatores, sabe, Jorge, que a gente tem que levar em consideração. Primeiro, o nível de abstenção e o nível de afastamento das políticas, das pessoas. As pessoas estão muito desiludidas com a política. Com a classe política. Com a classe política. Elas não percebem, quer dizer, eu acho que as pessoas fazem uma relação como se o político tivesse distanciado da sociedade, e não está. Na verdade, a própria sociedade hoje ela está cansada dessa coisa repetitiva, do velho discurso e tal. Acho que a senadora Fátima, ela consegue polarizar esse outro segmento, daquelas pessoas que ainda acreditam na política. Os outros dois candidatos, eles conseguem polarizar aquele setor que acredita nas velhas fórmulas. Só que o nível de abstenção e o nível de votos nulos talvez seja muito alto. Então isso talvez modifique e possibilite, por exemplo, uma vitória no primeiro turno. Por quê? Porque, sem dúvida nenhuma, a candidatura da senadora Fátima, a candidatura de uma chapa majoritária com Fátima, com Zenaide, e sendo representado por Lula a nível nacional, isso tem muita solidez. Tem muita solidez. Nós temos, a última pesquisa, por exemplo, aqui no estado, o presidente Lula tinha 40% dos votos. Né? A senadora Fátima hoje beira 30%. Zenaide, na última que vi, posso estar enganado, estava com 19%. Isso não é pouca coisa. Para encerrar, eu queria que o senhor avaliasse o papel do ex-presidente Lula, preso hoje em Curitiba, na eleição do Rio Grande do Norte. Preso, ele ajuda, solto, fica melhor. Qual é a avaliação que o senhor faz da presença dele, seja preso ou não, no processo eleitoral do Rio Grande do Norte? Lula é um fenômeno. Se você imaginar, prenderam Lula muito menos pelas razões legais, muito mais por razões políticas. Se você raciocinar que Lula está preso há 90 dias e as pesquisas indicam não o seu decréscimo, mas o seu crescimento, isso mostra a força e o sentimento que Lula provoca no cidadão médio. Uma parte da população claramente tem ojeriza a Lula, mas essa não é a maioria. A maioria das pessoas, elas relembram o que foi o governo Lula para elas. Eu escrevi um texto num livro sobre Lula. Eu sou um dos participantes de uma coletânea de artigos que uma editora de Curitiba fez, chamada Editora Compactos. E um texto que eu escrevi sobre Lula dizia a seguinte coisa: nunca fomos tão felizes. Se as pessoas pararem para pensar o que o governo Lula representou, é só olhar quantos IFs nós temos no estado, o programa de agricultura familiar, Minha Casa Minha Vida, Luz para Todos, a expansão das universidades, o SAMU. As pessoas parecem até que o SAMU caiu do céu. Na minha área, eu sou médico, o SAMU é fruto de uma política de buscar as pessoas, não para levar para o hospital, mas prestar assistência pré-hospitalar. Isso tudo foi fruto do governo Lula. Então, as pessoas têm no imaginário o recal da sua memória no tocante às suas vidas. As pessoas têm muita clareza do que representou Lula. E por isso, acho que Lula continua sendo um cabo eleitoral fortíssimo aqui no Rio Grande do Norte. O senhor falou dos acertos. E os erros? Os erros aconteceram. Mas se você bota na balança desses erros que aconteceram e você põe isso no tocante à sua vida pessoal, o indivíduo que agora está me ouvindo, ele bote na vida dele, diga o que foi que Lula fez que me prejudicou e o que foi que Lula fez que me ajudou. Porque tem um colega, um amigo nosso, que você conhece bem, já tivemos conversando com ele, hoje em dia não mora mais aqui, que está me fugindo agora o nome dele, que fazia campanha política, mora em São Paulo, foi para Campinas. Antônio Melo, não? Não, não é Antônio Melo, não. Meu Deus do céu. Mas eu vou me lembrar. E ele dizia o seguinte: as pessoas votam de acordo com seus próprios interesses. As pessoas votam de acordo com suas próprias vidas. As pessoas podem até ter uma noção
etérea sobre como deve ser a sociedade ou não sei o quê, mas elas querem saber o seguinte: eu vou comer, eu vou dormir, eu vou ter segurança, eu vou ter escola para o filho, eu vou ter saúde para o meu pai. É esse o critério. O assunto local, né? É o que a pesa vida, a vida real das pessoas, elas levam em consideração. Quando elas levam isso em consideração e elas lembram do governo Lula, elas sabem o que elas estão defendendo. É isso aí. Então, convenção já tem data do PT. A convenção dia 4, mas o encontro de táticas é quem vai definir, que é agora no final do mês. E aí vai ser o processo de votação. Lembrei o nome do nosso amigo Ari. Sim, Ari, grande figura. Está em Campinas agora? Está em Campinas. Mudou para lá. Ele tem aquele instituto que defende a questão da governabilidade. Grande, uma figura humana fantástica, um prazer acompanhar sempre. E sempre acompanha o noticiário. Deve estar até escutando a gente. Tomara, um abraço para ele, um abraço para Ari. É isso aí. Então, dia 26, 27... Não, 27, 28, 29. 29, né? Isso. Votação da plenária... A votação vai ser dos delegados do partido. Então, estima-se aí que por volta de 250 pessoas aproximadamente. É isso aí. Eu queria agradecer o bate-papo com Alexandre Mota, médico, ele que é pré-candidato a outra vaga do Senado. Eu só queria dar uma última mensagem, dizer o seguinte, que o Partido dos Trabalhadores vai sair junto para essa eleição do Senado. Né? Nós temos 3 candidaturas, 3 postulantes, eu, o ex-vereador Hugo Manso, o companheiro José Rodrigues, e eu quero dizer o seguinte: independente de quem seja, nós vamos estar juntos e vamos estar defendendo o nome do PT ao Senado. Eu me comprometo publicamente com as pessoas e acho que qualquer das opções o partido estará bem representado. Você começou a entrevista dizendo isso, né? E quero terminar. Qualquer um dos nomes está representando o partido, né? Isso. Pelo peso, e sem correntes, sem representar correntes dentro da legenda, né? Isso ficou bem claro durante a entrevista. Alexandre, obrigado por sua presença. Eu que agradeço. Aqui no nosso programa. Vamos acompanhar e com certeza vamos bater outros papos aí sobre as eleições de 2018. E eu estarei sempre à sua disposição. É isso. Um grande abraço. A todos um bom dia. Vou ficando por aqui. Só uma última informação: o empresário do Rio Grande do Norte, Flávio Rocha, foi condenado a pagar R$153 mil por injúria e danos morais contra a Procuradora Regional do Trabalho, Ileana Neiva Mouzinho, no exercício da função. As ofensas foram feitas nos dias 17, 18 e 22 de setembro de 2017 em publicações no perfil dele nas redes sociais. A sentença foi dada pelo juiz federal Walter Nunes da Silva Júnior, titular da 2ª Vara Federal do Rio Grande do Norte. Em nota, o advogado Flávio Rocha, Marcelo Ferreira Pinto, informou que Flávio Rocha vai recorrer à decisão no Tribunal Regional Federal. Assim a gente termina o Jornal 96, desejando a todos um bom final de semana. Logo mais, no RN Acontece da Banda, eu vou entrevistar Dácio Galvão, secretário de Cultura do município de Natal, para conversar sobre o Forraço, hein? O Festival de Música Autoral, uma promoção da banda. A todos um bom dia, tchau!